Estamos de volta aqui com Itatiaia Agora, que hoje é especial, apresentado aqui direto da Arena MRV, onde ocorre o evento de encerramento do segundo ciclo de debates do Itatiaia Elos, que é sobre energia. Itatiaia Elos é um movimento apartidário criado pela Itatiaia, que reúne líderes dos principais segmentos da nossa economia, da nossa sociedade. Estamos falando de setor público e também de setor privado, para debater e impulsionar o desenvolvimento socioeconômico do Brasil, em especial, claro, de Minas Gerais. O primeiro tema em setembro foi a mineração. E agora a gente está falando muito sobre energia durante os meses de outubro e novembro em todas as nossas plataformas, no rádio, no YouTube, no site, nas nossas redes sociais. Destacamos os desafios para a transição energética do país, para priorizar fontes renováveis como a energia solar e energia eólica, os desafios para a abertura do mercado da energia, investimentos no setor, sustentabilidade, regulamentação, enfim, são temas muito importantes que você pode estar ouvindo de repente um termo ou outro e achar que isso não influencia na sua vida, mas influencia demais e em algo que eu sei que todo mundo quer saber, que é custo, que é preço da conta de luz, por exemplo, que você vai perceber que tem esse impacto. Para isso, a gente vai conversar agora com o CEO da CMU, comercializadora de energia, que é o Walter Frois, quem eu dou boa tarde, agradeço pela presença. Walter, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Para me ajudar nesse papo aqui também, Wanda Sampaio, que é do nosso Itatiaia Digital, está no nosso YouTube, repórter que você já conhece também e que fez muitas dessas entrevistas, esse ciclo de debates sobre a energia. Wanda, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde a todos. Walter, vou começar com essa questão do preço da conta de energia, porque a gente usou termos como transição energética, como abertura de mercado, e no final das contas eu sei que tudo isso, se for bem construído, se for bem amarrado, envolvendo setor público e setor privado, pode resultar em redução no preço da conta de energia das pessoas, certo? Como que isso acontece? Perfeito. O que acontece, de fato, voltando um pouco atrás, é que a gente tem um mantra sobre isso, que o Brasil é um país da energia barata e da tarifa cara. A conta é cara. E a gente tenta explicar por que esse paradoxo acontece, né? As fontes, o Brasil é riquíssimo em geração de energia, hidrelétricas, o potencial hidráulico enorme, solar, eólico, etc., né? E aí a gente começa a ver onde a coisa pega, não é? Onde que as coisas são mal feitas. Então, nós temos hoje, em transição, saindo de duas medidas provisórias, uma delas vence hoje o prazo, o presidente da República hoje ele autoriza ou vai colocar uns vetos, onde a conta de energia pode subir algo com 12%. A medida provisória passou no Congresso com alguns, eles chamam de jabutis, né? Coisas fora do contexto que não estava, que foram agregadas. Então, é muito difícil isso. E para exemplificar, gente, o Brasil, os números são brutais. O Brasil, o Mercado Livre, que é a minha especialidade, digamos assim, o Mercado Livre consome 41% da energia gerada no Brasil. Esse consumo é feito por 80 mil consumidores. O Brasil tem 95 milhões de medidores, ou seja, 0,08% dos consumidores consomem 40% da energia gerada. Isso mudou de certa... e isso é importante, esse Mercado Livre hoje, então, que são esses 80 mil, nos últimos 25 anos, que é a idade do Mercado Livre, esse pessoal economizou mais de R$500 bilhão. No pagamento ali da conta mensal. Da conta de energia, da conta deixou de ser pago. Dinheiro no bolso, que serviu para consumo, para mercearia, etc., né? E nós lançamos, a partir de 2018, também a geração distribuída, que é um desconto na conta para baixa tensão. Isso foi muito relevante. Hoje nós atingimos 135 mil consumidores, a maioria em Minas Gerais, e esse pessoal tem 20% de desconto na conta. Isso significa como deixar de pagar 2 contas por ano. Walter, é bastante. Mas a gente tem um gargalo, né? Que é o seguinte: 17% mais ou menos da nossa conta de energia, quando a gente fala que a gente tem uma produção que não é tão cara, mas o consumidor paga um valor alto, mais de 17% da nossa conta é de subsídio. Como enfrentar esse problema? Porque uma boa parte dele é destinado aí às pessoas, às empresas que tem a energia renovável, a solar, a eólica. A gente sabe que esse setor cresceu muito. Lá no passado, quando recebeu esse subsídio, estava começando, tinha que investir, mas hoje é um setor competitivo e ainda assim recebe ajuda. Como enfrentar isso, né, com foco em reduzir o valor da conta de energia para o consumidor? Perfeito. Isso se dá no Congresso Nacional. Esse ponto que você tocou é fundamental, tá? Vou te dar um exemplo. O ProInfra, um programa criado para fontes incentivadas
efetivadas há 22 anos atrás, aproximadamente, ele criou séries de pequenas hidrelétricas e uma ou duas eólicas que estavam muito incipientes no momento. Esses contratos venceram agora, no ano passado. E já estavam totalmente depreciados os ativos, né? Mais de 20 anos que foram construídos, né? A tarifa dessa energia hoje está em R$550 o megawatt-hora dessas fontes, tá? Se você fizer uma usina nova hoje e vender energia por R$250, é um bom preço. Então, como é que eles conseguiram, com o lobby, fazer com que fosse renovado o contrato do Proinfa por mais 20 anos, com a tarifa R$550, mais do dobro do que uma tarifa razoável? Lobby no Congresso Nacional, que permitiu isso. E a gente também sabe, né, que a aprovação da medida provisória, ela trouxe também uma abertura de espaço para as empresas que oferecem um combustível que não é renovável, é o caso do gás, é o caso das termoelétricas. Ou seja, e que vai ter uma compra compulsória do mercado. Isso também é um problema quando a gente fala no valor da conta de energia que chega para o consumidor em casa, porque é mais um benefício. Perfeito, chama CDE, Conta de Desenvolvimento Energético. A gente fala assim de maneira vulgar, que é a lixeira do setor. Qualquer coisa que você pense, desconto no fio, joga para lá. Passou uma emenda 169 da medida provisória 1304, da faixa KU. É uma faixa de internet na Amazônia, onde todas as aldeias indígenas vão ter acesso à internet pela essa faixa. E a verba para colocar isso foi para a conta da nossa energia. Eu não sou contra a política pública. A política pública tem um local para fazer, o orçamento da União. E não a conta de energia elétrica. Por que isso? Você paga R$300 a sua conta da sua casa, a sua despesa com energia, correto? Não é correto. Você gasta 4 a 5 vezes mais do que esse valor nos produtos que você consome que usam energia elétrica. Então a energia é fundamental para tudo. Ela impacta preço do alimento que você consome, preço do qualquer compra que você faça. Porque tem uma máxima que eu gostei: tudo que você consome ou é plantado ou é minerado. E tudo isso gasta muita energia, então o que você faz é consome energia indiretamente. Walter, e tem um alento aqui para o consumidor, né, que é a abertura do mercado livre, que pode permitir ao consumidor de baixa tensão, aquele que tem um consumo mais baixo de energia, aquele dono de um comércio que também consome menos energia. Quer dizer, esse mercado vai estar aberto para esse público. É uma oportunidade de se recorrer ao mercado, fazer uma pesquisa e conseguir uma energia mais barata. Quer dizer, o Brasil vai entrar num novo momento de consumo. Sim, esse momento ele é uma abertura a mais, porque a geração distribuída, a GD, assim chamada, já atende esse público, que é de baixa tensão. Então é muito bom, vem concorrência. A concorrência, na minha opinião, é sempre saudável, que ela tende a jogar os preços para baixo, né? E tem um exemplo claro, por exemplo, na Grande São Paulo, nós estamos aqui, mas é bom contar esse exemplo, né? Você não tem lugar para colocar usina solar fotovoltaica lá. Densamente povoada a Grande São Paulo. Então, eu imagino que o mercado livre para baixa tensão vai entrar fortemente em São Paulo, que não conseguiu. Hoje nós temos aí uns 5 milhões de consumidores já em baixa tensão, né, da GD. Você vê que são só 80 mil no mercado livre, né? Eu acho que esse número vai disparar. Hoje dá pra gente dizer que a gente tem uma produção muito maior da energia limpa e renovável do que a gente tem de mercado com o consumidor. Dá para expandir muito. E o que faz com essa energia que excede? Porque chega um determinado momento que você tem mais energia sendo produzida do que a demanda. E aí? É o momento hoje, tem o famado nome chato, mas é o curtailment que se fala, né? Significa um corte da geração. É um problema muito sério, tem que ser encarado com planejamento e também com uma maneira de distribuir de forma equânime esse custo. Porque o que passou na medida provisória é que nós aqui vamos pagar por esse curtailment. Então nós estaremos pagando por uma energia não gerada e não consumida. Eu acho um total despropósito. Eu acho que tem que ter um planejamento do setor, porque veja bem, imagina o produtor de energia centralizada. Ele tem um parecer de acesso do ANS que fala que ele pode gerar energia naquele lugar e injetar naquela subestação. A partir de agora não pode mais. E o investimento que ele fez? E a dívida ele tem que pagar. Entendeu? Isso tem que ser, na minha opinião,
distribuído de forma equânime pela produção, uma penalidade para quem não puder cortar, para pagar por esse excesso, um controle no planejamento para não deixar gerar mais energia, até consumirmos esse saldo disponível, e não deixar a conta para o consumidor pagar. Mas daí não é colocar isso também na conta do consumidor? Porque é na conta do consumidor, é entre os geradores que tem que ser rateado, na minha opinião, esse custo tem que ser rateado entre os geradores. Walter, mas quando a gente fala que a gente tem uma energia que está sendo produzida, principalmente por uma fonte renovável, principalmente a solar, e que ela não consegue entrar no sistema porque ele não consegue cuidar disso, distribuir isso e transmitir, porque senão a gente tem um apagão, que tem que ter um equilíbrio, oferta e demanda. Quer dizer, quem ouve isso, olha, o Brasil está jogando energia fora. Então, o que a gente tem que pensar em termos de futuro e de desafio? Como aproveitar essa energia, como armazenar essa energia? No momento, essa energia, o curtailment é corte para não ter geração. Então você deixa de gerar, correto o que você falou. Agora, você fala no futuro mesmo, né? Bateria é uma tendência, enorme tendência, né? Agora, a bateria ainda é cara. Então eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma usina na minha casa que eu que eu mudei de local, em 2013. E eu levei para uma casa que eu fiz em outro lugar, e já tem 12 anos a usina, né? Então eu fiz uma usina nova na minha casa. O custo do painel que eu paguei, eu tinha 76 painéis no telhado, eu tenho 17 hoje. Você vê como é que o painel melhorou a performance, né? Mas a energia custou, no watt, 93% mais barato o painel. Então foi uma queda de preço brutal que propiciou esse boom, que hoje tem energia solar para todo lado. E eu espero que algo parecido ocorra com a bateria, com a questão da mobilidade elétrica, que é um volume, porque foi só aumento de escala de produção da placa que tornou esse custo mais barato, tá? Mas a bateria, vou te dar um exemplo. Eu queria ficar off-grid, desligado da CEMIG na minha casa. Então tinha que ter bateria para gerar durante o dia, estocar e à noite eu usar da bateria, e não da rede da CEMIG. Aí eu gastei 36 mil na usina, eu tinha que gastar 180 mil na bateria para fazer isso. Inviável. Isso é um problema que acontece ainda hoje. Ainda não, isso aconteceu ontem, no meio do ano, por aí. Então estou dizendo que ainda é inviável. Quando a gente tem esses custos absurdos, você sabe para quem sobra essa conta, né? Vem para nós, novamente, ninguém vai absorver esse custo. Então, nós temos que esperar que, desculpa te interromper, que é a mobilidade urbana, que é trocar essa frota urbana. Por exemplo, o Brasil, a transição energética e energia elétrica já foi feita. Nós somos um país limpo, nós temos 12, 13% da matriz, agora está falando ali agora, da Petrobras, é a óleo, né? E para por aí, porque a gente precisa disso também, né? Não pode ficar só com eólica e solar, porque à noite não tem sol. E se não estiver ventando à noite, o que tem? Segurar ou é água em reservatório, ou são as termoelétricas, né? Então nós temos que ter muita prudência com isso. O Brasil já está esbarrando no limite dessas fontes, geração para essas fontes, tá? Não é infinito que você pode crescer isso aí. Então entra a bateria e sim, aí é o infinito. Quando ela tiver preço competitivo para estocar energia e devolver à noite para o sistema quando não tem vento nem sol. Bom, a gente está caminhando para o final desse nosso papo, né? O evento está acontecendo, vai participar também dos painéis que estão sendo realizados, né? A gente está ouvindo a presidente da Petrobras, inclusive, que tá falando. Mas para a gente fechar, a gente falou muito sobre investimentos, sobre desafios para o futuro, para o setor. Para quem está nos ouvindo agora, está no carro, está em casa e já quer aproveitar as possibilidades que já são oferecidas com o Mercado Livre, que já está aberto, mas vai ser ampliada essa abertura no ano que vem, com essa energia renovável. A pessoa que está nos ouvindo agora, ela já consegue, com pouco investimento, fazer essa transição na casa dela? Ela consegue com zero investimento, aderindo a um consórcio como nós temos na nossa empresa, né? Aderiu ao consórcio, eu te entrego 20%, de 15% a 20%, dependendo da conta, de desconto mensal, sem nenhum investimento. E isso a gente está falando sem instalação, sem custo? Sem nada. Uma adesão simplesmente, não tem complexidade alguma, a comunicação toda é feita pelo celular, de uma forma muito simples. Eu falo para todo mundo, tem recurso, invista numa usina no telhado da sua casa, que vai dar um retorno em 3 anos, você tem o dinheiro no bolso. Se não tiver, entre no consórcio com 20% de desconto, ou 15% ou 20%, que é possível a qualquer momento. O Brasil gera energia limpa e renovável capaz de atender esse público. Perfeitamente, nós geramos.
Walter Frois, que é CEO da CMU, comercializadora de energia, participou com a gente aqui do Itatiaia agora. Ô Wanda, obrigado, mas você continua com a gente, daqui a pouco tem mais entrevista. Obrigada. Walter, obrigado, viu, pelo papo, bom evento aí, importante a gente reunir lideranças do setor para debater o futuro e a transição energética do país. É um setor gigantesco pelos números que eu te falei aqui e pouquíssimo conhecido, e é bom que a população ouça isso e também procure o caminho para a economia. É isso, a economia que é o que a gente busca, sempre pagar menos a nossa conta de luz.